Fala pessoal, é um prazer muito grande estar iniciando aqui mais um podcast. Hoje a gente tem um convidado especial, Dr. João Gabriel. Ele tem foco na atuação do direito eleitoral e vai ser um bate-papo aqui engrandecedor, eu não tenho dúvidas disso. Ele tem uma vasta experiência, tem um contato muito bom com o direito, com o novo direito, com o direito empreendedor, eu diria. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Meninas, façam as honras. Fala galera, estamos de volta em mais um episódio, hoje com o Dr. João, que vai bater um papo com a gente, trazendo a vivência dele na advocacia, e eu tenho certeza que vai ser mais uma vez enriquecedor. É um prazer estar de volta com vocês e hoje aqui com o Dr. João. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Agradecer a presença de João aqui. Hoje eu tenho certeza que vai ser engrandecedor pra gente de fato, né? Mais experiências, mais trocas e mais aprendizados. Obrigada, João. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Falei no off, vou falar no on. Queria parabenizar vocês pelo projeto, pela persistência, né, e resiliência também em fazer isso aqui acontecer e dar certo. De fato, já coloca vocês em uma prateleira diferente no mercado, porque essa ousadia, né, de trazer um projeto tão inovador aqui para a Feira de Santana, com um podcast tão bacana como esse, com pessoas tão legais, de fato de se parabenizar. E então registrar também aqui no online, né, esse trabalho de vocês que é surpreendente e magnífico. A gente agradece as palavras e isso dá um gás, né? Cada palavra de apoio dá um gás. Doutor, para a gente dar o pontapé inicial, conta um pouquinho qual a história do senhor com o direito, como é que começou de fato o início da sua advocacia, que a gente sabe que o início é turbulento, né? Então conta um pouquinho aí desse desafio. Bacana, rapaz, precisaria de uns 3 podcasts aqui para falar toda a história, mas vamos dar um resumo geral. Enfim, o que é que acontece? Eu sempre tive um contato muito próximo com o direito, família, muitos advogados na família, tios, primos, e desde pequeno existia essa vontade dentro de mim de ser um advogado, então eu sempre andava com a pasta na mão, terno e gravata, e isso veio de pequeno, né? Eu já vivi diversos personagens em minha vida, já fui pro lado da música, já passei por outros ramos, mas em um determinado período da faculdade eu resolvi de fato me dedicar um pouco ao direito e fazer as coisas acontecer, né? Isso aconteceu no 7º semestre. Algo interessante que eu estava no 7º semestre já ali, meio sem esperança, né? Acreditando em outras áreas da minha vida e devendo uma quantidade enorme de matérias e tal, mas parei e falei, não, agora eu vou me dedicar aqui, vou fazer as coisas acontecerem. E no final do curso eu estava ali já dando testemunho para alguns colegas, né, de turma, os professores me chamando para falar um pouco da minha mudança, né? E essa mudança ela acontece de forma constante até hoje. Eu procuro estar sempre melhor do que eu estava ontem. Perfeito. E na faculdade foi assim. Decidi, de fato, não, agora eu preciso me dedicar. Nunca é tarde, né? E comecei a estudar. Tenho uma capacidade muito grande de memorizar. Apesar de ter tido uma faculdade um pouco sem, de fato, estudar. Sim. Né? Isso aí pesou um pouco no momento de fazer o exame da ordem, mas a minha capacidade de memorizar as coisas me ajudou muito. Então, assim, treinava muitas questões, fazia muitas questões, então eu nem concluía o exame da ordem, as 80 questões que a gente faz, né? Então eu já sabia que já tinha o suficiente para eu passar ali com aquelas... Porque a prova da OAB ela é repetitiva. Sim. E aí surpreendi todo mundo sendo aprovado no exame da ordem, porque eu como aluno ninguém acreditava que isso poderia acontecer. E essa faz parte da minha decisão para ser advogado. Aí, posterior a isso tem muita história para a gente contar. Show de bola. Eu tenho alguns pontos muito interessantes na fala dele, que a gente inclusive fala sempre aqui, que é do curso do estudante de direito, que muitas vezes chega ali no final meio frustrado mesmo, meio perdido, e o senhor conta que chega ali no 7º semestre meio, entre aspas, passeando na faculdade, meio perdido, mas tem um estalo ali que as coisas entram no trilho, né? Então, a gente dá esse recado sempre para o estudante de direito, que de fato o curso às vezes é um pouquinho maçante, às vezes você pensa em fazer outras coisas, mas a gente acredita que é aquela pessoa que, se ela decidiu fazer, tem um motivo. Então, eu acho que é possível você encontrar, de fato, se for o seu caminho, você se encontrar. Então, eu acho isso, assim, incrível. E outra coisa também, que é aquele aluno que nunca se destacou como estudante, como aluno, mas que na hora do vamos ver, mostra ali e ganha seu espaço, ganha seu lugar. Nem sempre o aluno que é o aluno mais técnico é o que vai para o mercado de trabalho de maneira mais preparada. Então, logo de início, a gente já tem essas dois pontos da fala dele que são muito interessantes. Sim, eu fiquei...
Eu fiquei curiosa para saber o que causou essa virada de chave, assim. Se você tem um ponto que você consegue identificar como, não, de fato isso daqui me fez acordar e eu vou querer, a partir de agora, mudar minha postura. Aconteceu alguma coisa assim? Não, aconteceram algumas coisas. Na verdade, eu sou do interior aqui, próximo de Feira de Santana, e meus pais moravam nesse interior e eu morando aqui em Feira para poder estudar. E eu via o esforço dos meus pais para me manter aqui, para fazer com que as coisas acontecessem. E, de fato, aonde eu estava, já não estava me sentindo mais confortável para poder permanecer. Sim. Advogar sempre foi um sonho, nunca pensei em fazer outra coisa. Quando se fala de João Gabriel profissional, né? Concurso, nada disso passa ou passou pela minha cabeça. Então, não tinha outra alternativa. Só aquele caminho para percorrer. E foi o que eu, de fato, cravei mesmo que iria acontecer. E posterior à faculdade, terminando, passando na OAB, que não restou nenhuma dúvida que era certo. Sabe quando parece que as coisas acontecem assim de forma tão... uma coincidência tão grande, Como tem que o acontecer. propósito ele une, Sim. o que Deus está querendo com o que você faz. Sim. E de lá para cá são 6 anos de tantas conquistas e vitórias que somente agradecer mesmo, que Sim. parece que foi a decisão mais assertiva. Perfeito. E, não, o que eu ia falar é que, assim, é interessante na fala dele, ele percebeu uma habilidade dele, né? E a gente entender que na faculdade nem sempre a gente tá nas circunstâncias perfeitas. Foi o que você falou, você trabalhava com outra coisa e essa é a realidade de muitas pessoas. Então, tem muita gente que faz a faculdade sem conseguir se dedicar tanto. Então, ali pro final é que eu acho que muita gente tem a possibilidade e aí esse feeling de falar, não, agora eu preciso. E aí também é num momento que é difícil, né? Porque você tem que passar na OAB, você tem que apresentar TCC, e muita gente trabalha, faz outra coisa e existem frustrações pessoais. E é interessante como isso virou uma chave positiva para você, porque tem gente que desiste justamente nesse momento, né? E outra coisa que me surgiu curiosidade, você falou que muita gente na sua família trabalha no ramo. Quando você começou com essas outras pessoas ou você já seguiu sozinho? Maravilha. Quando eu ainda era ensino médio, né, um tio meu me oportunizou trabalhar com ele, um grande advogado aqui de Feira de Santana. E foi uma experiência bacana para mim, porque eu digo que hoje eu sou um advogado muito tradicional. Tradicional na forma de se vestir, tradicional na forma de recepcionar os meus clientes. E essa é a minha escola, né? Eu aprendi muito com esse meu tio, que é unanimidade aqui na advocacia de Feira de Santana. E posso falar o nome também, que é uma forma do meu agradecimento, da minha gratidão, que é Valdelicio Menezes, um grande advogado trabalhista aqui da nossa cidade. Então, trabalhar com ele foi uma experiência muito boa, porque eu trago comigo algumas coisas que, de fato, são da advocacia que é mais tradicional, que é aquela advocacia de forma com contato direto com o cliente. Falo para as pessoas que as pessoas às vezes sempre me vê de terno, então eu tenho esse cuidado também com a minha apresentação pessoal. Então isso foi muito interessante. Mas quando eu decidi advogar, isso foi num período que eu estava muito no começo da faculdade e onde eu não queria. De fato, os planos eram outros. Mas quando eu decidi advogar, aí eu já abri o meu próprio escritório. Sempre... É até complicado a gente falar da gente, mas eu sempre tive, como eu falei anteriormente, essa preocupação, ainda mais porque eu vinha de outras áreas, de outros ramos, né? E a gente fazer essa mudança de imagem é muito complicado, né? Hoje a rede social ajuda a gente, porque o que a gente está batendo o tempo todo é como as pessoas veem a gente. Sim. Mas não era o caso no período. E fazer essa mudança para que as pessoas começassem a me enxergar como advogado e o solucionador de problemas deu um pouco de trabalho, foi suado. Mas sempre procurando me apresentar pessoalmente de uma forma interessante, em que as pessoas reconhecessem que eu era um advogado. Sempre tive uma visão um pouco mais para frente, né, em relação a isso, aonde colocar o primeiro escritório, a forma como foi, um escritório pequeno, mas que deu a possibilidade de prospecção de muitos clientes. Sim. Né? Isso, perdão. Não, pode ficar à vontade. Isso, para mim, a gente também sempre fala isso, empreender de fato na advocacia, porque hoje a advocacia real é isso, é empreender. Não é só... E que bom que o senhor conseguiu unir as duas coisas. A advocacia tradicional, como o senhor falou, que veio do seu tio, que sem dúvidas é uma bagagem muito enriquecedora, né? Essa advocacia tradicional, mesclada à advocacia atual, que é a advocacia empreendedora. Porque hoje a gente tem que aceitar, eu diria que aceitar essa nova realidade. E é muito interessante esse cuidado que o senhor falou que sempre teve e que teve que ter ainda mais para mudar a maneira como as pessoas lhe viam. Porque a gente sabe que no direito principalmente, existem formalidades que ainda precisam ser cumpridas e a imagem é uma delas. Então, esse posicionamento intencional de você fazer com que
o seu cliente, os seus colegas, o seu círculo lhe veja de fato como um advogado, solucionador de problemas, e não como o João Gabriel, antigo ali, que trabalhava com outras coisas. Isso é muito importante. E eu acho que de fato isso faz a chave girar, e a partir desse momento a gente vê os resultados, porque hoje a imagem vende muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, e no mundo de hoje, que é o mundo das redes sociais, isso é potencializado. Então, se você já tem essa consciência e você faz isso de maneira intencional, é genial. E agora, o sair do zero, já após a OAB, foi traumático? Como é que foi? Porque o início da advocacia, de fato, quando a gente sai do zero, para muita gente é desanimador, porque você passa 1, 2, 3, 4 anos ali na guerra mesmo, buscando o seu espaço. Como é que foi esse momento para o senhor? Não, eu sou advogado, já consegui, já estou no caminho de mudança de imagem para as pessoas me enxergarem como advogado, e agora? Como é que foi esse marco aí? Bom, perfeito. O que é que acontece? A advocacia, ela se inicia de uma forma muito complicada, e acredito que é para todo mundo, né? Algumas pessoas conseguem deslanchar de uma forma mais rápida. E você falou uma coisa que é interessante, que é essa junção, de fato, do advogado tradicional com o advogado empreendedor. E posso dizer que a minha advocacia ela foi um pouco mais tranquila, justamente por essa mente Sim. que facilitou Sim. alguns caminhos, né? Eu sempre fui uma pessoa também muito, muito interessada em relacionamentos. Sim. Quando eu digo de relacionamentos, são relacionamentos interpessoais mesmo, com pessoas que podem impulsionar a gente de uma forma diferente. Mesmo, né? Isso. E isso também tem um pouco a ver com minha mudança de área, né? Essa questão do relacionamento que eu posso falar aqui posterior. Mas a advocacia, ela foi interessante para mim, porque eu cheguei rodando no centro da cidade, e isso também aconteceu novamente agora, com uma das idas em Brasília. Eu olhei para um estabelecimento comercial e falei, o primeiro escritório ele tem que ser aqui. Tenho que abrir o primeiro escritório aqui. E eu comecei a abrir esse escritório antes mesmo de iniciar e de fazer a prova da OAB. Né? Então, era um período em que eu passava a manhã, a tarde e a noite na cabine estudando, que eu ia para o curso, nunca fui de fazer nada em casa. Em casa eu gosto de descansar, não estudo, não trabalho em casa, não faço nada disso. E à noite, que era o momento em que podia reformar esse ponto, eu ia para lá, para trabalhar com os pedreiros e pintar. Então, eu levei a mesa que tinha em minha casa, e a partir daí, a localização desse escritório possibilitou que os clientes fossem chegando. Eu tinha vontade de ser um advogado tributarista, fiz na segunda fase tributário, né? Mas consegui mudar justamente aquele João Gabriel que não gostava dos estudos e tal. E logo em seguida, fiz pós-graduação, fiz uma em Direito do Consumidor, fiz uma em Direito Constitucional, fiz doutorado com a tese também de Direito do Consumidor. Por quê? Porque foi uma área que me escolheu. Sim. Em relação aos clientes que iam chegando para o escritório. E dessa forma a gente foi conquistando a clientela, fazendo uma carta de clientes, justamente, mais uma vez, eu digo, pela localização do escritório, e eu ressalto sempre isso, porque pode ser um diferencial, como foi no início da minha carreira, como advogado, mas eu notei que, com o passar do tempo, eu tinha algumas outras cartas na manga que não estavam sendo utilizadas por mim. Tinha uma carta de cliente já grande de direito do consumidor, mas alguns relacionamentos que poderiam me ajudar a impulsionar na minha carreira como profissional, eu não conseguia botar para frente. Por quê? Porque a área em que eu escolhi dificultava isso. Então as pessoas chegavam para mim e falavam assim, me ajude a te ajudar, mas com a sua especialidade eu não consigo te encaixar aqui em muita coisa. É uma área excepcional em que o escritório já tinha uma roda girando nesse sentido. Sim. Já era um negócio que já acontecia. Então, assim, eu estava ali como mais um. Sim. Para uma área que o escritório já tinha uma rotatividade de clientes. Então, eu queria, como profissional, somar com a empresa que é o escritório. Perfeito. E a gente já vai entrar nessa área, eu imagino que seja a que a gente conversou aqui no off, e, de fato, o relacionamento no mundo do direito, ele é muito importante, né? Porque, de fato, as pessoas acabam se limitando um pouco ao falar de relacionamentos, pensando que você quer se aproveitar de tal pessoa, de tal relacionamento, mas não é desse jeito, né? A gente tem que quebrar essa ideia de que as pessoas se conectam só por vantagens. Lógico, é uma troca. O senhor tem o conhecimento e aquela pessoa tem a demanda. Então, você vai solucionar o problema dela e o relacionamento vai permitir que esse círculo gire, né? Como é que foi a entrada no direito eleitoral? Como é que foi esse pontapé inicial? E conta um pouquinho pra gente como é que foi a quebra de gelo saindo do direito do consumidor, né? Perfeito. O que é que acontece? Isso aconteceu não tem muito tempo, certo?
E vou explicar o motivo pelo qual. Mas eu digo que essa questão em relação ao nosso network, aos relacionamentos, é a gente ser verdadeiro e genuíno. Sim. Quando existe ali uma lealdade, não existe uma falsidade, a pessoa quer se aproximar do outro porque o outro é aquilo, as coisas acontecem e fluem de uma forma diferente. Eu até esses dias gravei um vídeo pro meu Instagram, no Stories mesmo, falando dentro do carro, que hoje em dia a gente acompanha muito isso, né? De pessoas que são assim. Hoje a gente vê aí um vulcão de cursos, de mentores e pessoas tentando ensinar as outras a serem mais simpáticas, mais agradáveis ou mais contidas, ensinando como ser, né? Porque a pessoa, para fechar negócio, tem que apertar na mão desse jeito, tem que falar com a cabeça para cima, tem que andar com braços erguidos, enfim, vários métodos para fechamento de contrato. Eu acho que existem sim técnicas que são interessantes para fechamento de contrato, para gestão, para vendas do seu negócio, mas existe uma coisa que, se tratando de relacionamento, tem que existir a verdade. Tem que ser genuíno, tem que ser leal em relação àquilo. Não adianta você forçar, procurar ser uma pessoa que você não é, só para estar ao lado daquela pessoa que vai te ajudar e somar na sua vida de algum jeito. Perfeito. E eu acho que, falando sobre isso ainda, quando você é autêntico, as coisas fluem. E hoje o que eu vejo é que a gente é ensinado a ser tantas coisas, né? Agir de uma forma, a sua postura, como você fala, como você se porta, como você se veste. Tá todo mundo igual. E a gente perde as conexões justamente porque a gente não é mais autêntico. E o que eu vejo nas redes sociais, pelo menos o conteúdo que hoje me atrai, são das pessoas que são elas, que são, às vezes, até mais básicas, mas que são autênticas. Porque você consegue sentir a verdade de uma pessoa autêntica. E quando a pessoa segue muito um combinado, uma regra de mentoria que ela aprendeu, como se portar, você não vê aquilo como sendo natural e você não se conecta. Então, é um dos lados que eu vejo como negativos do digital, né? Que a gente sempre fala que abre portas e tudo mais. Mas gera essa até nem sei a palavra, mas a necessidade de estar ali performando e ao mesmo tempo a gente perde as conexões porque tá todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa. Hoje, quando você abre o Instagram e aí ele vai meio que nichando o seu Instagram, né? Você vai vendo a mesma coisa sempre. E aí consumindo conteúdo de advogados, de médicos. Todo mundo falando do mesmo jeito, fazendo as mesmas trends, fazendo a mesma coisa. E isso cansa, porque ninguém é mais verdadeiro, ninguém é mais quem realmente é. Por causa justamente disso, né? Que a gente está sendo ensinado a se portar e falar e fazer tudo de uma certa maneira. Que não necessariamente é a maneira certa, né? Alguém determinou, alguém começou com essa conversa. E outro ponto que a gente esquece também, às vezes, a respeito das relações, é que as relações, elas podem ser ganha-ganha. Né? Relações que vão ser interessantes para ambas as partes, que vão ser saudáveis, né? Que vão ser interessantes. E são essas relações que a gente tem que procurar. Em qualquer tipo de atuação, qualquer área de atuação, em qualquer segmento profissional. Eu acredito que quando a gente está pautado realmente pela sinceridade ali em relação aos nossos valores, em relação a quem a gente é, e busca, de fato, ser claro quanto aos nossos próprios interesses, né? E atender também aos interesses do outro. Eu acredito que a coisa acaba fluindo de uma forma muito mais saudável, muito mais sólida, muito mais verdadeira. Eu acho que foi Bruno aqui, quando veio aqui, falou sobre isso. Sim, que toda relação, na verdade, ela é interesseira. E isso não é um mal. A gente vê isso como mal porque a gente está acostumado a ir com um interesse ruim, ou achar que as pessoas estão vindo com intenções ruins. Mas, na verdade, as relações, se não forem recíprocas, elas não são saudáveis. Né? Se você tá ali com alguém, e aí é para qualquer relação, e você tá só dando e não recebe, em algum momento isso vai pesar. Então, eu acho que a gente tirar da nossa cabeça que as relações não devem ser interesseiras. Elas são, mas com boas intenções, com genuidade, lealdade, autenticidade, eu acho que funciona bem. Só que a gente torna isso uma coisa pesada, então Exatamente. Não encara como realmente é. Né? Exatamente. Doutor, a gente vê que o senhor é uma pessoa muito bem posicionada, principalmente no Instagram. Essa preocupação hoje com o digital, ela é real e é muito importante. E como é que foi para o senhor se posicionar no digital? Porque é uma tarefa difícil, não é fácil você estar online ali e fazer um conteúdo de fato de boa qualidade. Tem gente que é um pouco mais tímida. O senhor sempre teve facilidade. Como é que foi esse começo? Perfeito. Eu já estou no digital há algum tempo, né? Como eu falei aqui anteriormente. Nos bastidores eu já tive um podcast, já participei de muitas lives, palestras, já dei cursos. Então, assim, eu que venho do mundo artístico, para
transformar isso Sim. para minha imagem profissional foi mais ou menos tranquilo. Então, eu não tenho muita vergonha, não tenho receio de falar em público, isso para mim nunca foi um problema, né? E eu acho que tem que acontecer o posicionamento nas redes sociais. Hoje, o nosso Instagram é o principal cartão de visita. Então, assim, a gente falando aqui em relação à genuidade, à entrega da verdade, por vezes a gente pode encontrar, de fato, algumas pessoas que estejam ali passando uma coisa que não é verdade. Mas o que importa é, por exemplo, você vai me ver sempre no Instagram com bons conteúdos. Eu sou muito perfeccionista em relação a isso. Está aqui o Diego, que não me deixa mentir, que faz parte aí do marketing. Então, assim, eu tenho um certo cuidado em relação a essa minha apresentação nas redes sociais. Mas é uma verdade minha. Sim. Então, quando você me vê de terno, pode ser que seja para minha apresentação Sim. pessoal, mas é uma verdade, é o jeito que eu gosto de me vestir. No dia que eu saio sem terno, para trabalhar, eu já me sinto um pouco nu, entendeu? Então essa é a minha verdade, o jeito perfeccionista de ser, inclusive nas redes sociais. Se o conteúdo não estiver me agradando muito, o vídeo, olha, vamos refazer isso, vamos cortar dessa forma. Tem um pouco do meu dedo Sim. em relação a isso, por essa preocupação, por esse perfeccionismo, porque sempre foi o jeito que eu gosto Perfeito. de me mostrar e me entregar para as pessoas. Eu sou virginiano, então tudo é muito organizado. Se você for no meu escritório, você vai perceber. E em contrapartida também, eu não posso deixar de citar que eu tenho uma sociedade que me ajuda muito. Porque a gente sabe que o nosso dia a dia, ele é um dia a dia puxado e corrido, com muitos afazeres, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, mas não estaria onde estou se não fosse também o amparo do meu sócio, da minha sociedade, que ele é o cara mais gestão, mais escritório, mais técnico, mais petição. Foi entendeu? desde o início que o senhor... Desde o início. Estudamos juntos, iniciamos essa faculdade. Então eu sou meio mais que a cara do escritório, tenho que estar me mostrando mesmo, fico com a responsabilidade de ser um pouco mais comercial, então eu sou o cara mais do cafezinho, do almoço. Perfeito. Então você vai me ver sempre almoçando por aí, no campo jantando, mesmo sempre, ali, né? sempre. Eu sou o que eu vou para Brasília, o que volto, o que vou em São Paulo, e ele está mais sempre dentro do escritório. Então esse foi um casamento perfeito, né? Nós temos personalidades totalmente diferentes, e também temos questões físicas. Eu sou alto, branco, de barba, ele é baixinho, gordinho e moreno, e completamente diferente, mas no final de tudo os nossos objetivos eles se encontram. Perfeito. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando, né, da questão da relação. Às vezes, inclusive, a gente pensa que é um ponto negativo ser muito diferente de alguém numa parceria, mas na verdade pode ser que isso faça com que as coisas se encaixem da melhor forma, né, porque um vai conseguir administrar ou atuar numa região que o outro já não gosta tanto, já não se interessa tanto. O outro já pode ter uma facilidade maior de se comunicar, de interagir, de captação de clientes, enquanto o outro já pode ficar melhor na parte organizacional. Então, é importante conseguir identificar a melhor parte de cada um, né? E valorizar isso nas relações. Sim. Bacana. E encaixar as habilidades, né? Porque é como você tá falando, ele faz algo melhor do que você e você faz outra coisa melhor. Então, eu acho que isso é essencial. A gente já falou isso também em alguns podcasts, a importância principalmente o advogado recém-formado, se respeitar e se conhecer. Porque você tem que saber quais são as suas habilidades. As parcerias no direito são essenciais, as sociedades são essenciais. E é muito bacana essa possibilidade que a gente tem de fato, fazer sociedade com pessoas que completem o jogo do direito. Então, se você é um pouco mais comercial, se você sabe vender, sabe falar, sabe de fato cativar um pouco mais o cliente, e a sua sociedade ali tem uma pessoa que é um pouco mais técnica, que pensando até em direito material é um pouco mais cuidadosa, é o casamento perfeito. E muitas vezes as pessoas se frustram com direito porque elas não conseguem enxergar essa possibilidade de eu não sou bom nisso, e de unir forças. Eu não sou bom nisso, então já acabou o direito para mim. Muitas vezes um pequeno ajuste pode fazer seu jogo virar, né? Mas é um negócio bem difícil, é uma linha muito fina e fácil de ser quebrada, porque a gente tem de fato essa questão de não respeitar. Eu acho que o meu sócio, a gente se respeita muito, e é o que faz a gente ter prosperidade na nossa sociedade. Apesar de ter a visão, a mesma visão, nós nos respeitamos muito. Perfeito. As nossas diferenças, e conseguimos identificar as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, assim, ele não tem problema nenhum em sair 10 horas do escritório e continuar lá trabalhando e me ver que eu estou no restaurante jantando, tomando um vinho. Talvez isso em outra sociedade seria um impacto. E eu conheço várias sociedades que não deram certo por conta disso. Sim. De pessoas que... mas peraí, mas eu estou aqui trabalhando e a outra está em um almoço, ou um jantar, ou está em casa de perna para cima. Isso acontece, isso é normal.
e a gente sabe respeitar. Perfeito. Isso me possibilitou crescer muito, porque me deu um amparo técnico, porque além de ter relacionamentos, além de ter contatos, além de ter o mundo dos negócios que o judiciário pode nos oferecer, eu tenho uma questão e um amparo técnico muito bom. Sim. Então isso que alavanca a nossa advocacia, e ele consegue também identificar as minhas qualidades. Por exemplo, ele é evangélico, adventista, não trabalha dia de sábado. Nunca foi um problema dentro da nossa sociedade. Às vezes a gente sai para fazer atendimentos dia de sábado, em associações, enfim. Eu sei que eu não posso contar com ele. Sim, mas existe da minha parte um respeito muito grande, porque eu sei que ele me supre em outras coisas que são muito mais importantes do que um sábado pela manhã ele ir comigo. Perfeito. E acho que nesse ponto, a sociedade, ela precisa ser mais cautelosa do que uma parceria. Porque a sociedade é, de fato, um casamento. É um casamento. Né? E numa relação de sociedade, e como é também um casamento, quando o outro cresce, você cresce também. Então, eu acho que é essa dificuldade que você tá falando que muita gente tem. De ver que o outro nem sempre vai fazer o mesmo que você. Mas ele vai fazer algo pela relação, pela sociedade. E por isso que eu acho que a sociedade é uma coisa bem mais séria e que a gente tem que ter muita cautela e muita responsabilidade. Porque apesar de, fulano é diferente de mim, pode funcionar e tal, mas eu acho que os valores precisam ser os mesmos, né? Apesar das pessoas serem diferentes, elas precisam ter objetivos parecidos e valores parecidos. Porque aí eu acho que se não for assim, também não funciona. E principalmente disposição. Sim. Também, para fazer dar certo, o comprometimento, né? Assim, que são coisas que eu acho que são básicas em qualquer sociedade. Todos precisam estar dispostos a fazer aquilo que é necessário, né? O que ter uma comunicação anterior ali para deixar claro, não, você pode ficar responsável por isso aqui, você tem mais facilidade com isso, ter uma comunicação bem clara, né? Acho que é um dos pontos mais importantes, como no casamento, de fato. E ter essa disposição de fazer dar certo, justamente porque se der certo e se der errado, vai ser ruim ou vai ser bom para ambos, né? Eu acho que quando um escritório, as pessoas, os advogados, eles estão nessa nova era, de fato, entendendo o escritório de advocacia como empresas. E um escritório é uma empresa. E numa empresa, cada um é bom em uma coisa. Cada pessoa é contratada para fazer uma coisa. O ideal é que fosse. Vamos pensar no cenário. Vamos pensar no completamente. cenário ideal. Então, uma empresa funciona cada um potencializando a sua área. E um escritório funciona dessa maneira também. Os dois são advogados, mas cada um domina um pouquinho mais uma coisa. É natural isso. Então, acho que o respeito mútuo faz essa relação acontecer de maneira ideal. Doutor, se não estou enganado, foi direito eleitoral a área que o senhor falou que atua hoje. É isso mesmo? Direito público? Isso, hoje eu estou mais focado em relação a essas áreas, né? Só fazendo um adendo do que você está falando, e tem a ver com uma área também, né? O que eu acho importante dentro da sociedade é que existe uma soma de forças para que dê certo. Por exemplo, hoje eu estou em eleitoral, ele está mais focado nas questões de direito empresarial, mas nós temos um escritório que tem uma atuação muito forte contundente em direito do consumidor ainda, e temos uma atuação também forte em direito previdenciário, que são áreas que dão suporte para que a gente possa também colher frutos em outras áreas. Né? Porque na vida tudo exige investimentos também, não tenho dúvida disso. Mas tudo que vai para dentro do escritório, seja um contrato com a prefeitura, seja uma procuradoria, qualquer coisa nesse sentido. E eu vi muitas sociedades finalizarem por conta disso. Porque eu estou conseguindo isso, porque eu estou trazendo isso e não dá certo, né? A gente coloca como uma forma de trabalhar que a gente só vai ter dinheiro separado aqui se for para dar aula. Se vai ser professor, porque aí também se ele for dar aula na faculdade e eu querer dividir o dinheiro junto com ele é demais. Mas fora isso, é tudo da sociedade. Nosso, tudo nosso. E trabalhando como uma empresa mesmo. E o segmento no direito eleitoral foi nesse sentido também. Da gente buscar uma nova área, aproveitando alguns relacionamentos que já tinha, né? Eu sempre fiquei incomodado em relação à minha situação profissional. Então, assim, nunca queria parar de crescer. Eu não quero parar de crescer. O crescimento é algo que ele tem que vir a todo momento. E nessa atuação de direito eleitoral, em uma das... Já estou contando histórias aqui, não tem problema não. Não, é ótimo. Nas idas e vindas a Brasília, alguma coisa estava me incomodando, porque fui a convite de um amigo, cheguei lá e tal, passei um período da tarde sem fazer nada. Em Brasília, não é possível, velho. Abri o computador e tal, como eu falei aqui, não sou muito da petição e tal. Olhava um processo, olhava outro, um cliente que falava comigo, mas cheguei, botei o terno e fui pra rua. Deixa eu ver onde é que as coisas acontecem de fato. Onde é que está o cliente de Brasília? Fui, rodei, procurei,
Brasília tem o plano piloto, né, onde fica tudo ali centralizado, a Praça dos Três Poderes e um pouco mais do comércio, dos empresariais e a cidade satélite, né? No plano piloto, ali procurando alguma coisa, liguei para ele de vídeo. Aqui será nosso próximo escritório. Cara, não acredito que você achou isso aí. Então, apesar dele ser diferente de mim, a ideia ele abraça, Sim. acreditando Isso é naquilo legal, que né? a gente pode trazer. E para a área que eu atuo hoje, direito eleitoral, público, político, estar em Brasília é essencial e importante também. Sim. É um mundo diferente. O game é outro. Não, muito bacana. E assim, o que eu tô achando legal é o fato dele, de fato, falar, não, vai ser aqui, é isso aqui, e planejar, visualizar a coisa acontecendo. Porque Mas já pensou se tivesse um sócio que falasse assim, ó, travasse, cortasse o mato pela raiz? Exatamente. Ia ser difícil. A coisa não funciona. Não, muito massa. É isso, né? A questão do valor e do objetivo. Quando a pessoa tem valores e objetivos parecidos ou próximos, ainda que seja você fazendo, ou que isso custe alguma coisa a ele, né? Inclusive financeiramente, que a gente sabe que existe esse custo. A pessoa tá ali do seu lado e apostando na sua ideia também, porque aquilo é dela. Exatamente. E aí, voltando para um ponto que você falou, eu acho que já ouvi dizer de muitas sociedades que dão errado justamente pela questão financeira. Essa questão da gestão de alguém estar ganhando mais do que o outro, né? Isso normalmente gera problema. Quando envolve dinheiro, as coisas começam a ficar um tiquinho mais delicadas e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na escolha de quem vai ali junto com a gente. Exatamente. Eu já vi muito isso também. A pessoa não... Primeiro começa a dividir, né, de forma diferente. E aí, de fato, às vezes uma pessoa se dedica mais que outra e aí começa a ficar insatisfeito. E aí tem gente que pode não vibrar ali com a conquista do outro e tudo mais. E começa a minar a relação, né? Exatamente. E às vezes relações que tem tudo pra funcionar. Tudo pra dar certo, Achei interessante essa questão de vocês dividirem, né? Tanto os sonhos quanto... Porque, de fato, a gente tem que sonhar pra realizar, né? Assim como você decidiu que o escritório de vocês ia ser no lugar que você escolheu aqui, né? Antes você precisou sonhar aquilo, você precisou acreditar que aquilo ia acontecer pra fazer acontecer de fato. E o fato de ele abraçar essas ideias também e já mostra que ele também tem esse comprometimento em fazer acontecer também. Exatamente. Muito bom. E me ajuda muito, muito mesmo, porque eu aprendo também muita coisa, inclusive técnicas de vendas, já que eu vou estar mais exposto, né, para que isso aconteça, já que eu estou mais nessa parte comercial, nessa parte de ser a cara do escritório, na captação, na prospecção. Ele me ajuda muito nesse sentido de me instruir mesmo. Sim. Porque vai chegar um momento em que você também precisa ser numa mesa, seja de restaurante de bar. Tem que ser mais técnico, ser né? técnico também. Sim, porque senão você deixa a desejar em algum ponto. deixa a desejar e é engolido pelo seu próprio cliente que está ali. Ou suposto Perfeito. cliente, ou possível cliente naquele momento ali. Então tem que existir também um amparo técnico e além também você também saber o mínimo do direito. Não é possível que você não se atente a isso. Né? Com certeza. Voltando agora um pouquinho, eu acabei não fazendo essa pergunta no início, quando a gente estava falando de faculdade, mas é algo que a gente sempre pergunta também, porque parte do nosso público ainda é o público de estudantes, né? Que estão ali no final. O senhor fez estágios, como é que foi a relação além do, o senhor falou que estagiou com seu tio, mas foi só em escritório, estagiou em TJ, defensoria, algo assim ou não? Não, nunca estagiei em nenhum departamento público, estagiei com o meu tio, mas na época eu não posso nem dizer que foi um estágio, porque eu estava muito no começo do curso e eu não fazia funções de um estagiário mesmo, né? Então assim, de contato com a petição, e eu mesmo corria disso também, um receio terrível. Quando ele sentava do meu lado aqui para que ele ditasse e eu digitasse, era Ave Maria. Constrangedor para mim, né? Porque as palavras eram muito difíceis e rebuscadas. As palavras que as pessoas usavam no direito naquele período era complicado. Sim. Então tinha coisas que de fato eu não sabia nem como escrever. Mas isso me deu um estalo de querer saber e querer me aprofundar mais em relação a isso. Mas eu tive a oportunidade também de estagiar com um grande amigo e uma amiga, né? A Iel e Ricardo. E aí onde foi que eu tive o contato também desse novo jeito de advogar, que era um escritório que ficava também nas proximidades de um órgão e que o fluxo de cliente ele era alto, né? De atendimentos, de fechamento de contratos, mas o corpo a corpo mesmo, não no digital, né? Sim. E me deu também um amparo legal e foi a soma de tudo isso que me fez ser esse advogado que vos fala hoje. Não, isso é ótimo, porque o advogado vive de experiências, né? As experiências somadas fazem a gente estar sempre buscando crescer, buscando pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e crescer. Então, eu tô achando, assim, interessante, muito interessante mesmo a história do senhor, e principalmente pela intencionalidade dela. E pelo fato do senhor se conhecer, se respeitar, saber de fato, não, eu sou bom nisso, vou focar nisso,
tem um sócio que é bom nisso, que vai segurar as pontas aqui, eu seguro dali. Então, eu acho que é o case perfeito, assim, que bate com tudo que a gente aborda aqui, sabe? A gente aborda muito a advocacia nesse sentido. Então... Tem uma questão também, assim, que por mais que cada história seja única, eu acho que na época da graduação tem uma fase que é um ponto crítico para a grande maioria dos estudantes, que é a partir do quarto semestre. Eu acredito que quando a gente começa a pegar as disciplinas que são mais específicas do direito, que mostram a gente de fato ali a matéria, né? Porque antes a gente ainda pega algumas disciplinas que são mais introdutórias. Então, é um período que você tende a se apaixonar muito, ou você tende a se desesperar, e aí muita gente acha que pode passar por essa crise, né? Ou tipo assim, pô, vou largar tudo, vou desistir, vou mudar de área. Inclusive, conheço pessoas que passaram por isso. Ou então, tipo, não, agora realmente é a hora da verdade, eu tenho que me dedicar aqui e estudar. E você sabia que tem uma estatística que é interessante? Isso acontece tanto na faculdade quanto no mundo profissional mesmo, quando você já vira advogado. Tem um período em que você para decidir se você vai continuar na advocacia ou se você vai para outro ramo. Porque, querendo ou não, é uma profissão desgastante. Sim. Né? Principalmente a rotina é desgastante, mas uma média que existe é de 5 anos. Sim. Se a pessoa passou dos 5, certamente ela vai ficar por mais tempo na advocacia. Se não, já vai para outro negócio, vai abrir um comércio, uma loja, enfim. Já temos aí. Todos os advogados que estão passando por aqui, eles nos dão uma base assim, entre 5, 8, 10 anos, para poder, de fato, a pessoa se sentir realizada com o direito, né? Mas acho que ele fala mais no sentido de persistir, né? De passei esse tempo aqui. Porque uma coisa vai ligando a outra. Quando você está ganhando dinheiro, você está se sentindo... Realmente. Você está se sentindo bem, né? E é algo que a gente sempre fala aqui, porque as pessoas começam e com um ano já querem desistir porque o cliente não chega, porque o resultado não é legal. Porque ainda não fizeram o primeiro milhão. Sim. Porque na internet a gente vê que tem advogado fechando 30 contratos no dia. E aí, uma coisa que me surgiu aqui agora, você acha que ter iniciado com o escritório físico foi um diferencial para sua carreira? Porque, assim, hoje, muita gente já está indo para o digital, até porque os serviços e a contratação tem sido predominantemente digital, e a gente sabe que isso também abre fronteiras, né, pra gente atuar em todo o Brasil, maravilhoso. Mas você acha que na sua história, o fato de você ter tido um escritório físico, e aí o cliente ir até você num volume, e estrategicamente você escolheu um lugar que te proporcionou isso, num volume alto, isso você acha que contribuiu para você continuar e persistir ali? Sem dúvidas. Hoje eu estou no digital. Entendo a importância que o digital pode proporcionar, inclusive nessa questão de maturação profissional, né, que você falou aqui anteriormente em relação a 8, 10 anos para a gente se sentir confortável ou para a gente começar a colher os frutos que foram plantados na profissão. Né? Mas o digital ele pode acelerar um pouco esse processo. Perfeito. Mas, sem dúvida nenhuma, você ter o seu próprio escritório, estabelecimento comercial, que eu chamo de comercial porque é o seu negócio, né? Físico, o seu escritório físico é de extrema importância. A gente sempre pautou a nossa marca, na consolidação da nossa marca, mas sempre trazendo também um ambiente físico para o atendimento, ainda que o cliente não vá, mas tem lá o suporte de atendimento. A gente preza também pelos estagiários, os advogados contratados irem e trabalharem no local de trabalho, no escritório. Então sempre foi assim. Nós já tivemos ao total 7 escritórios, certo? Hoje nós estamos com 3 escritórios e eu acho que não tem problema nenhum você abrir o escritório, ver que não está dando os frutos que você imaginou e você recuar. Sim. Mas é importante que você esteja ali, passando a credibilidade para o cliente, mostrando a sua estrutura física, atendendo os clientes. Até porque eu venho dessa advocacia do corpo a corpo. Né? Hoje que eu consigo colher um pouco mais dos frutos do digital, que também é de extrema importância. Não tem como, eu não consigo desvincular uma coisa da outra hoje. E a junção é que é bacana, né? Como a gente já falou repetidas vezes, do tradicional com o novo empreendedor, né? O tradicional de estar ali atendendo o cliente corpo a corpo, tá dando o atendimento personalizado físico no escritório, e o digital que você está ali conversando com um cliente que está, por exemplo, em Brasília. O senhor resolve uma demanda daqui, mas fecha um contrato aqui em Feira de Santana com um cliente de Brasília. Então, a junção dessas duas coisas é bacana. Eu, particularmente, sou fã do físico. Eu sou anti-home office. Eu não consigo trabalhar home office. Eu sou fã do ambiente corporativo mesmo, ali eu acho que o trabalho rende mais, principalmente quando a gente se entende como advogado que você quer, de fato, se sentir bem
é algo que a gente falou muito no de Bruna, no podcast de Bruna. Você botar, como o senhor falou, botar um terno, se sentir bem, sentar ali, atender um cliente, fazer uma petição. Eu acho que isso dá uma experiência diferente, dá um gás a mais, né? E outra coisa que eu tenho a sensação é que, assim, as pessoas hoje saem da faculdade, já passei pelas duas experiências, diria que sou a favor do regime híbrido, porque ficar 100% em casa é difícil, e 100% presencial não é que é ruim, né? Mas você tem uma flexibilidade ali, poder trabalhar no home office também, eu acho massa. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas estão formando e aí vão pro digital, e aí perde esse corpo a corpo. E no digital, para o cliente chegar até você, é mais difícil. Você tem que, né, postar e fazer o tráfego, enfim. No presencial, ainda que você não tenha uma contratação efetiva, você estando ali no seu escritório, se chegam 3 clientes e te procuram, eu acredito que a sensação de que você está vivendo a sua profissão e de que você está fazendo um pouquinho todo dia é maior. Uhum. Então, você não sente aquela coisa de, pô, não está acontecendo Não nada, tá rendendo. não está chegando cliente, não está aparecendo. Então, eu acredito que no início, você ir para o físico, talvez seja mais interessante justamente para não desistir tão rápido, né? De ver as pessoas chegando até você. Depende muito também, porque no caso dele, ele colocou num local estratégico que o cliente chegava. Exato. Agora, se você colocar o escritório físico num lugar que não vai passar uma pessoa, aí você vai se frustrar. Mas Mas aí tem tem uma que coisa ter- também, que tem que ser observado. Um exemplo, tudo bem, o escritório ele iniciou em um local estratégico, uma localização privilegiada, mas hoje nós trabalhamos com as demandas no êxito. Sim. Imagine para você sustentar até Ah, você sim, ter sim, a sim. indenização Aí é complicado. depois de um ano. Então não é uma tarefa fácil também. Sim. Entendeu? Então, ainda mais a gente que o escritório era menor do que isso aqui. Sim. A gente recebia o cliente só tinha de fato uma mesa para poder sentar e a gente não tinha esse poder de ter uma grande estrutura, nem nada nesse sentido. E tinha os receios também de não conseguir nem custear. Sim. O próximo E nem mês todo ali. mundo pode, Que é de o que eu fato. acho mais desafiador, né? Atualmente porque assim existe essa mistura. Você precisa estar não é que precisa, né? Hoje eu acredito que é bem mais democrático porque você consegue ainda atuar da sua casa, né? Inclusive depois da pandemia isso facilitou muito o nosso trabalho. Eu sou super a favor de audiência virtual, atendimento telepresencial. Isso amplia tudo isso, com muito certeza. as nossas possibilidades e a nossa atuação e facilita muito o nosso trabalho. Óbvio que existem aquelas coisas, né, mais tradicionais ali, que funcionaram por muitos anos e ainda funcionam e têm a sua importância. Então, sou super a favor também de mesclar, a gente pegar o melhor dos dois mundos e conseguir unir, né? Mas, de fato, você conseguir, começando, manter, né? Se você já tiver um espaço que não vai te gerar ali um custo fixo muito alto, é uma coisa. É muito mais tranquilo para você ter o seu escritório físico e aí você vai conseguir colher, né, os benefícios do escritório fixo. Mas colocar isso como uma prioridade é um caminho muito arriscado, eu Muito. acho. Porque Não, com nem certeza. sempre vai funcionar da forma que se espera. Pode gerar uma frustração, um Maior desespero, uma ainda do que- ansiedade e acabar prejudicando o andamento de um processo que poderia ser bem mais tranquilo se você começasse ali mais devagar. Sim. Mas É pense muito que relativo. o digital também fechou algumas portas para nós. Por quê? Porque você começa também a disputar com todos os advogados do De país. fato. E, infelizmente ou felizmente, tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, então vai botar mais valor no patrocinado. certeza. Vai entregar pra Então, mais Perfeito. outra coisa que acontecia muito também, que hoje não acontece, um escritório puxava o outro. Em que sentido? Um exemplo, tem um escritório nacional que tem um grande contrato com o banco, mas esse escritório nacional ele não tem sede em todos os estados e ele precisa contratar Sim. outros colegas Vai que se estão lá. contratando. Hoje no digital, ele monta toda a estrutura dele em um lugar só e ele consegue atender através Verdade. das Sim. audiências online. De fato, Então isso também atrapalhou um pouco. Tudo tem os prós e os contras. Sim, perfeito. entendeu? E tem também as possibilidades ruins de você abrir um local e não conseguir custear. E aí eu vou contar para vocês uma história interessante. Porque falando dessa questão do êxito, das demandas, esperando chegar o primeiro cliente, e daqui que esse cliente ganhasse o processo e viesse a receber o valor, sempre houve, e eu acredito muito, eu sempre falo isso, porque tem um versículo que diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que quer dizer isso para mim? Quer dizer que eu vou esperar as coisas caírem do céu? Não. Né? Mas como eu falei inicialmente aqui, quando você começa a fazer por onde e tá dentro do propósito daquilo que Deus esperava para você, não tem como as coisas darem errado. E dentro desse contexto, quando a gente abriu o escritório, esperando de fato o primeiro cliente chegar, sempre acontecia alguma coisa que vinha para pagar o aluguel do mês. Pra dar certo, Sempre, botar ali no sempre. trilho, né?
Eu acho, eu não tenho dúvida de que é de fato enxergar o nosso esforço, alguma coisa nesse sentido. Tem uma história que eu acho fantástica, que a gente tem um escritório em Exu. Exu é um município de 6 mil habitantes, próximo ali de Serrinha, de Tanquinho, bem pequeno mesmo. Aí eu tinha um vizinho que trabalhava na Previdência. Falei, pronto, o escritório é lá. Logo no começo mesmo, já tem 3 meses de OAB, vamos botar o escritório lá. Pronto. Botei uma salinha do lado da Previdência para ver se esse vizinho me ajudava, né, de alguma forma com o pessoal para aposentar. Benefícios, enfim. E pra gente era um esforço muito grande ter que sustentar esse escritório e ainda ir para lá. Porque pensava em tudo, pensava no almoço, pensava na gasolina, né? Mas teve um dia que ele estava voltando de Exu, uma segunda-feira, e estava vencendo o aluguel. A gente não sabia como ia fazer para pagar o aluguel. E para ir para Exu, passa por dentro de Tanquinho. Quando a gente está voltando, velho, a gente está vendo um movimento na frente da delegacia. Gente pra caramba e tal. Paramos o carro, foi o que aconteceu aí e tal. Não, porque meu filho foi preso, não sei o que lá. E chegaram lá batendo nele. Eu sou advogado, eu vou entrar pra conversar com ele. Olha o aluguel. Só veio na cabeça o valor do aluguel, meu irmão. Virei criminalista na hora. Aí não tinha costume na área. E aí, tipo assim, quando o dinheiro saiu, eu falei, agora eu vou ser criminalista. Passei por um período até atuando em direito criminal, poucos processos, mas não vivia em paz, né? E não era isso que eu queria pra mim. Cara, Deus fez tudo certo. As pessoas, não, vamos ali pegar o dinheiro. Pegou o dinheiro, a gente pagou o aluguel. E agora essa família cobrando pra gente soltar esse cara. Solta, não sei pra onde vai, liga para um colega, liga para o outro pra ver como é que faz. Por sorte, talvez eu não saiba nem falar o nome técnico, mas era uma prisão temporária. Sim. 30 dias o cara tava solto. Falei, não, tal dia aqui, vem que ele vai estar solto. Pode marcar comigo no complexo que a gente vai estar lá, ele vai soltar ele, aquela festa da família para soltar ele. E eu com medo do juiz prorrogar, que ele pode prorrogar por mais tempo. Falei, se prorrogar por mais tempo, porque eu não sabia nem o que fazer no processo. Mas é a mão, eu não tenho dúvida de que é a mão de Deus, mão divina, daquilo que você de fato se propõe a fazer. É a junção, né? É o esforço físico ali com, de fato, tem coisas que a gente não consegue explicar. Que é Deus agindo ali, eu acredito muito nisso, né? Que é a junção do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação e você é premiado por Deus, por estar fazendo por onde, né? Doutor, a gente está chegando ao final, infelizmente. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra de apoio e conselho mesmo para o pessoal que está iniciando na advocacia nesse mundo que é tão turbulento, né? A gente vê que de fato o senhor conseguiu ter êxito e prosperar na sua advocacia a custo de muito trabalho, né? De muito esforço, de planejamento, dedicação, estratégia, enfim. Então deixa esse recado para o pessoal que está nos assistindo como apoio, né? Lembrando que eu não estou onde comecei, mas também não cheguei ainda onde está. Mas eu digo que, de fato, a advocacia ela é um sacerdócio, cara. Não é para todo mundo a advocacia. E a gente reconhecer isso, saber quais são as nossas qualidades. Como a gente estava falando aqui durante todo o podcast, eu sou bom nisso, eu, de fato, não tenho deficiência naquilo. Fazer o reconhecimento das suas vulnerabilidades é muito louvável. E você saber o que de fato você quer, não adianta você querer ser advogado ou ir para a advocacia porque não conseguiu passar um concurso ou porque nada deu certo. Certamente também a sua advocacia não irá dar certo, porque tem que ter sangue nos olhos, tem que ter vontade de fazer as coisas acontecer, ser mais intencional. Eu costumo dizer que tem pessoas que de fato têm todo o potencial de crescimento, muito potencial de crescimento, mas de fato não conseguem desenvolver esse crescimento por culpa única e exclusiva sua mesmo, de utilizar os meios e as formas que tem. Vejo pessoas aí que estão no foco, um exemplo, a gente vai aqui em um ambiente que está cheio de advogados e aí, vamos almoçar ali e tal, a gente vê as pessoas escorregando, saindo pelo canto. Por quê? Porque muitas vezes não tem como ir almoçar ou não quer gastar, mas na primeira oportunidade que tem, tá numa festa em que não vai gerar nenhum tipo de retorno ou valor para aquela pessoa. Então, assim, a gente ser um pouco mais intencional naquilo que a gente quer é muito bom. Se de fato você quer advogado, se dedique, faça por onde. Mas se de fato você enxergar que aquilo não é para você também, procure fazer outra coisa. Perfeito. Meninas, comecem as despedidas. João, muito obrigada. Foi realmente muito bom conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, suas experiências. A gente sempre fala que o convidado ele acaba trazendo também uma palavra de conforto pra gente, né? E de fato, em alguns momentos,
hoje você falou algumas coisas que acredito que eu, lá e eu também precisavam ouvir. Então, muito obrigada. Desejo mais sucesso, mais felicidade, mais realizações na sua carreira, na sua vida. Tá bom? Obrigada. E as portas estão abertas. Faço das palavras de Ingra as minhas. Foi um prazer receber você, conhecer um pouco da sua história, né? Aprender com você, como a Ingra falou. A gente sempre escuta uma palavra de aconchego pra gente também, quando a gente traz um convidado. Espero que a gente também tenha agregado na sua história e saiba que as portas estão sempre abertas e que você tenha muito sucesso aí na sua carreira e nos seus projetos e onde você quer chegar, que você acabou de falar que ainda não tá lá. Mas eu desejo muito sucesso para você na sua trajetória. Eu agradeço. Vamos, a partir de agora que nós estamos nos conhecendo, estreitar os nossos laços, caminhar mais juntos, que eu acho que a advocacia também tem que partir para esse lado, né? Ainda mais aqui na cidade em que a gente tem, que algumas pessoas, de fato, têm dificuldade de abrir a porta para outras. Mas a gente pode, sim, somar. Todo mundo tem uma coisa a agregar, todo mundo tem um interesse um no outro. Eu espero compartilhar de momentos com vocês, tomando um cafezinho, falando sobre direito, fazendo parcerias, por que não? Mas eu agradeço demais pelo convite, parabenizo mais uma vez pelo projeto magnífico e vamos nos encontrar mais vezes. Perfeito, doutor. Eu particularmente agradeço também a participação do senhor, não tenho dúvidas que foi muito positiva e engrandecedora mesmo. É muito legal a gente ver histórias da advocacia que deram certo, que de pessoas... Tá dando. A advocacia é sensacional. Tá dando, Mas quando a gente coloca a intencionalidade nas coisas e faz por onde, quando a gente tem estratégia, tem dedicação, as coisas acontecem. E eu gosto muito de ver essas histórias, principalmente voltadas à advocacia, porque servem de fato como um gás pra gente. Então, eu agradeço profundamente, foi muito positivo e tenho certeza que todo mundo que tá assistindo a gente vai sentir a mesma sensação. Então, pessoal, a gente... fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Continuem nos acompanhando. A gente está aqui para trazer e somar sobre tudo o que é possível no direito. Um abraço a todos.